Vamos dar início à meditação da palavra do Senhor, neste momento que é nos concedido. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e ricamente. E vamos dar início à meditação da palavra do Senhor. Estamos no capítulo 1 do livro de Provérbios, versículo 24, falando sobre aquele que espera no Senhor, que deixa Deus trabalhar pela sua necessidade e faz conforme temos sido orientados pela palavra do Senhor. Estávamos no livro de Jó, capítulo 31, versículo 29, onde aprendemos ali a palavra de Deus, dizendo através do testemunho daquele homem, que ele era um homem que amava as coisas do Senhor, e ele era livre, Jó era livre. Jó se achou o seu corpo enfermo, sem filhos, sem sua riqueza, mas ainda continuou livre. O percurso da sua alma, Deus achou e viu em Jó liberdade para adorar ele, independente de quê. Agora estamos em Provérbios falando sobre aquele que é nécio. É o que diz na primeira parte: até quando, honestos, amareis e desejareis ser nécio? Porque a palavra necessidade é a mesma palavra nécio, e tem um ponto de interrogação interrogando a mim, a você e a todos, dizendo: até quando vocês amarais a tolice? Até quando vocês amarais a falta de sabedoria? Porque eu quero lhe dizer nesta oportunidade, como dissemos na reflexão anterior, que tem pessoas que gostam de andar com pessoas nécias. Mas a Bíblia diz que fala com sábio e sábio será. Deus revela as suas coisas do reino espiritual para aquele e aquela que toma decisão, para aquele e aquela que olha e vê, não como muitos vê, o tolo vê ou nécio, mas ver escolhendo o melhor para Deus realizar na sua vida. Observe que a palavra amareis é a mesma expressão que está no verbo ação, de desejar e de gostar daquilo que às vezes não agrada a Deus. Porque coisa ruim é andar com um tolo, coisa ruim é falar para um tolo, porque o tolo ele sempre vai para o caminho que não agrada a Deus. O tolo não tem discernimento, o tolo não tem conhecimento, o tolo acredita em tudo, o tolo ele já está dizendo, ele é tolo. Ele não sabe levantar os olhos e olhar e dizer, é por aqui que eu vou. É por isso que este capítulo diz que há um convite da sabedoria. E no versículo que lemos na reflexão anterior, diz que a sabedoria sai pelas ruas, procurando pessoas para encher dela da sabedoria, do conhecimento. Agora, em vez de amar a tolice, por que não amar a sabedoria, que é o próprio Deus? A sabedoria é Deus, a sabedoria é Espírito Santo. E não pode um homem bobo, uma mulher boba, um povo bobo, Deus revelar as coisas espirituais, porque elas são preciosas. Deus não revela coisas espirituais a bobo, a nécio, a tolo que come de tudo. Observe a sabedoria de Jó. Observe a sabedoria dos homens de Deus que andaram na presença de Deus.
Sabedoria é para saber escolher, sabedoria é para saber ajudar os outros, sabedoria é para ser direcionado, rapaz. Aí ama o que Deus não ama. Deus, ele é sábio. Está escrito que quando Deus fez os céus e a terra e tudo, ele foi fazendo, e está escrito que ele viu, Deus fez e viu que era bom. Tem pessoas que não têm esta parte de olhar e ver, isso é bom, isto é ruim, isto serve para mim, na minha vida espiritual, sentimental, emocional, física, isto agrada a Deus. E por quê? Porque é tolo. Mas nesta hora eu venho na graça, na força do Espírito Santo lhe dizer, deixe de ser tolo. A partir de hoje, diga assim, eu vou levantar a minha cabeça e vou me aproximar de Deus e vou pedir sabedoria a Ele e vou escolher com quem eu devo andar neste mundo. Você não vê homem sábio, mulher sábia, sentado em roda escarnecedor, andando com qualquer pessoa. Você não vê. Você nem vê na Bíblia os exemplos que tem e nem vê neste mundo. Porque Deus não investe para a pessoa agir como tolo. Eu nunca vi a Bíblia dizer, senta para ouvir um tolo, senta para aprender com um tolo. Não. A Bíblia manda a gente aprender uns com os outros de Cristo. Por quê? Porque aprendeu de Cristo. E tolo não tem nada. Tolo não vê Deus trabalhar ao seu favor. Aliás, ele olha e nem sabe. Mas o homem sábio, a mulher sábia, ainda que esteja na luta, na prova, ele levanta os seus olhos e olha e diz, Deus está nesse negócio, Deus está nesse negócio. Ei, glória, aleluia, Deus está nesse negócio. Quando às vezes o tolo diz que não está, quando às vezes aquele que não tem sabedoria vem até com a palavra de desânimo. Mas você é um homem sábio, uma mulher sábia, cheio das coisas espirituais, e olha e diz, sai daqui, tolo, sai daqui, nécio, sai daqui, bobo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Coisa maravilhosa, e a Bíblia diz que quem recebe a sabedoria é uma dádiva, é uma coisa boa, é uma coisa que serve para si e para ajudar os outros. O Espírito já está me trazendo, eu já vou deixar nesta hora. Está escrito que havia um homem que era desprezado ali pelas pessoas que moravam na sua região. E a Bíblia diz que veio um exército contra aquela cidade. Mas pela sabedoria que ele tinha, ele livrou aquela cidade daquele exército. Agora eu te pergunto, se ele fosse um bobo, se ele fosse um nécio, se ele fosse um trouxa, como que ele tinha livrado aquela cidade daquele exército que veio contra ela? Escuta a revelação da palavra que o Espírito está nos trazendo. Quantos têm se desviado, quantos têm deixado de receber algo maravilhoso da parte de Deus, porque não têm sabedoria. Quantos têm tomado prejuízo, quantos têm mesmo até caído, se embaraçado por falta de sabedoria. Mas o homem olhou e viu aquele exército e disse, pela sabedoria que estava nele, como livrar aquela cidade. Sabedoria tem discernimento. Sabedoria é o conhecimento das coisas que se vê além dos olhos naturais. Então deseje, ou desejamos cada dia ser sábio. Agora, para ser sábio e alcançar esta bênção, tem que deixar o Espírito Santo paudar. Tem que deixar. Como é que você vai andar com tolo? Como é que ele vai te paudar? Tolo não pauda ninguém, rapaz.
Quem pauda é o Espírito Santo, porque ele tem forma de paudar.